E aí, tudo bem? O Brasil tá por um triz aí, né? Graças a Alexandre de Moraes. Vou mostrar para você aqui como o Magnitsky Act, dando sequência ao vídeo anterior, como o Magnitsky Act pode ser usado para frear, para barrar Alexandre de Moraes. Olha só, como o caso pode ser aplicado a Alexandre de Moraes. Críticos de Alexandre de Moraes acreditam que o governo Trump pode enquadrar o ministro do STF no Magnitsky Act. Nos últimos dias, as movimentações contra ele se intensificaram nos Estados Unidos. Na segunda-feira, em uma interação na rede social X, Elon Musk, dono da plataforma, integrante do governo Trump, ele é o homem forte lá do Donald Trump, está lá no DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, perguntou se Moraes tem propriedades nos Estados Unidos da América. O comentarista e jornalista Paulo Figueiredo Filho, um dos indiciados por atos antidemocráticos, entre aspas, respondeu que isso não é necessário para que o ministro tenha bens bloqueados com base no Magnitsky Act. Segundo Paulo Figueiredo, os bancos, mesmo fora do Brasil, suspenderiam as contas de Moraes por receio de sanções secundárias. Mesmo fora, não, mesmo dentro do Brasil, né? Quer dizer aqui, né? E aí, meu irmão, interessante, entre aspas, foi o que respondeu Musk, que já se envolveu em uma disputa pública com Moraes quando o ministro como o ministro determinou que o X tivesse que sair do ar no Brasil, né? Determinou que o X saísse do ar no Brasil. No dia seguinte, cara, terça-feira, o governo dos Estados Unidos divulgou uma nota em que critica a censura no Brasil. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação, isso foi na terça-feira, né? Bloquear o acesso à informação é impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão, fecha aspas, porque afirmou o comunicado do Departamento de Estado americano. Inclusive foi retweetado e foi republicado pela Embaixada dos Estados Unidos do Brasil em português. Nesta quarta-feira, 26, o Comitê Judiciário dos Estados Unidos aprovou um projeto que impede a entrada no país de autoridades que violem a liberdade de expressão. Defensores da medida afirmaram explicitamente que o objetivo é dar uma resposta à Suprema Corte do Brasil. O texto ainda precisa passar pelo plenário da Câmara dos Representantes e pelo Senado antes de passar a valer, mas já está ali na agulha. E, diga-se de passagem, a Câmara e o Senado dos Estados Unidos, a Câmara lá é a House of the Representatives, a Casa dos Representantes, ela totalmente, cara, maioria de republicanos, maioria direita, maioria Trump. E também o Senado, também é maioria republicana também. Então, podemos considerar essa lei aí como passada, tá? Podemos considerar isso que já é uma lei. A questão é apenas de tempo. É só questão do rito legal. Meu irmão, em paralelo, o Trump Media Group, de propriedade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ingressou ao lado da rede social Rumble com um processo na justiça, né, um outro processo da justiça americana contra Moraes, na terça-feira, em um tribunal na Flórida. Aliás, ingressou com o processo na justiça dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes e na terça-feira um tribunal da Flórida, a juíza lá da Flórida, decidiu que as empresas não são obrigadas a cumprir as determinações de Alexandre de Moraes. E aí a imprensa brasileira, grande parte da imprensa, a Globo, né, Nera Lima e tal, falaram que foi a vitória do Moraes que a juíza não deu a liminar. Na verdade, ela não deu porque achou ridículo dar uma liminar por algo que era tão óbvio. Então ela disse que não precisam cumprir as leis. E aí isso foi ignorado por grande parte da imprensa. É como se para a imprensa do Brasil, para a Globo News, se o Alexandre de Moraes meter outra dessa aí, eles têm que cumprir. Eu vou te falar. Agora esse Magnitsky Act, você entendeu aí, né? Pelo que o Paulo Figueiredo vem falando, pelo que a lei está tipificada aí, o Trump, em qualquer momento, pode assinar lá contra o Alexandre de Moraes do Brasil, juiz do Brasil, esse Magnitsky Act, essa lei Magnitsky. E se ele fizer isso, meu irmão, rapaz do céu, o negócio vai ficar muito feio para o Alexandre de Moraes, muito feio. Eu não queria estar na pele dele, não, viu? Não queria estar na pele dele, não. Vou te contar. Vai ficar feio o negócio.
Agora eu vou te falar o que pode acontecer. Se o Trump assinar isso, o Moraes vai perder o acesso, com certeza, e as bandeiras dos cartões de crédito. Provavelmente ele não vai ter mais o acesso a cartões de crédito, isso aí é quase que certo. Os bancos, movimentação em bancos, vamos lá. Os bancos também são envolvidos nessas bandeiras de cartões. Logo para os bancos usar as bandeiras, cara, olha a gravidade desse negócio. Eu pensei aqui, talvez na Caixa Econômica, a Caixa tem unidades nos Estados Unidos, eu não sei, pelo menos na Flórida parece que tem unidades da Caixa Econômica Federal. Banco do Brasil, não tenho certeza, acho que tem também. Seriam extintos, perderiam lá se seguissem o Moraes. Se não seguir o Moraes vai aplicar alguma sanção contra eles aqui no Brasil. Você lembra do X? Se não quer seguir a ordem, multa e retira do Brasil. Vai acontecer isso com os bancos do Brasil. E aí quem tem conta desses bancos, o que vai fazer? O que vai acontecer? E se eles ficarem do lado do Moraes, aí o Trump vem, a lei Magnitsky vem, a lei, vocês não podem defender ditador, vocês não podem defender a censura, então vocês perderam acesso à movimentação financeira aqui. E do mesmo jeito é o switch para o mundo inteiro, para a Europa inteira aí. Ele não vai ter acesso à movimentação, porque se os bancos resolverem não seguir o Magnitsky Act, ou seja, bloquear Moraes, bloquear acesso dos bens morais, eles vão perder também o acesso a ter cartão de crédito, porque as bandeiras são dos Estados Unidos, né? Pelo menos as principais. Eu não sei se tem alguma eventual aí que não seja, mas mesmo que não for, eventualmente, quase certeza que ela deve ter escritório nos Estados Unidos. Então, assim, se usarem uma bandeira que não, digamos, seja fundada, seja de sede nos Estados Unidos, mas que tem um escritório lá, ela vai perder o escritório se ela continuar bancando Moraes. Então, assim, aí vai ter aquele caso, o presidente Trump vai falar, olha, se vocês continuarem a bancar aquele banco que está deixando Moraes ter acesso, vocês não têm escritório aqui. Ou coisa pior, né? Pode talvez sancionar, multar eles e até prender. Sabe o que vai acontecer? É o que a lei diz. Quem auxiliar o Moraes vai entrar também na lei. Então, esses bancos que não sejam dos Estados Unidos vão ter que cumprir também. Se o Moraes não é dos Estados Unidos, ele tem que cumprir, ele vai botar esses bancos, no mesmo Magnitsky Act. Ou seja, tá fudido, cara. Não tem para onde correr. Nem vai precisar de necessariamente ter sede ou escritório nos Estados Unidos. Só o fato do Trump botar eles também, porque eles também estão auxiliando, já que eles não querem tirar o Xandão. Então, peraí, nós estamos botando uma lei aqui gravíssima contra um cara que está censurando, que está tirando direitos humanos, e vocês estão bancando esse cara depois do nosso Magnitsky Act global. Você está de brincadeira comigo? Então, eu vou botar vocês aqui também. O Banco do Brasil, você está aqui também. A partir de agora, vocês perdem também todos os acessos a todas as movimentações financeiras mundiais. Vai arrebentar com tudo. Cara, quem tem conta desse banco? Eu estou preocupado, eu estou muito preocupado. Quem tem banco, quem tem dinheiro na conta, cara, o Collor, essa fichinha. O que pode virar isso aqui? Pode? Cara, eu tô vendo o caos que pode virar esse Brasil aqui por causa de um cara, por causa de um homem, claro, abastecido por outros vagabundos ali, mais a imprensa, essa Globo lixo, vagabunda safada, canalha, lixos. E aí muita gente pode ir pro saco. E as pessoas mais pobrezinhas, imagina se isso passa. Eu não sei, cara, até que ponto o Trump vai levar isso para frente com o banco inteiro por causa disso aí. Mas eu não sei. Eu não sei se pode chegar ao ponto de eles mandar até o FBI aqui buscar o Moraes também. Eu não sei. Eu gostaria muito, sabe, de ver assim, sabe aqueles aviões gigantes, né? Que vem com as viaturas lá dentro, pousar aqui em Brasília, abrir aquela comporta e vir aquelas viaturas da FBI. Pousar tudo na frente do STF, os caras já saem armados até os dentes ali, entendeu? Já faz que eu fecho o perímetro e aí já vem as outras viaturas, só sai os caras tudo já apontando ali, vamos pegar ele. E entra lá e pega ele. Quem tá na frente tá fudido. Quem ousar atirar contra um policial federal dos Estados Unidos, tá fodido. Será que algum policial brasileiro ia arriscar? Algum militar, alguma coisa do tipo? Isso, claro, pode desembocar numa guerra do outro mundo aí também, né?
Mas naquele caso, ele ia avisar, tipo, o Trump ia falar, olha, nós vamos aí na quinta-feira, digamos que hoje seja segunda, na quinta-feira o FBI está indo aí em Brasília pegar o Alexandre de Moraes. Quem se opuser também será preso. Se não no dia, na hora, depois. E outra, quem se opuser e não tiver no Magnitsky Act, vai entrar. E o próximo passo será ser pego e trazido para cá para cumprir pena pelos seus crimes. Vai ser julgado aqui nos Estados Unidos pelos crimes que cometeu nos Estados Unidos e no Brasil também. E porque as pessoas dos Estados Unidos, né, através de jornalistas e tudo mais, vão poder reunir todas as provas, trazer para os Estados Unidos, vai ser julgado aqui, preso aqui. E vai cumprir pena aqui para não ter como sair, igual a Lula saiu do Brasil. Aqui vai ficar preso. Cara, coisa mais linda, coisa que eu mais espero assim acontecer. Levarem o Moraes, a Federal dos Estados Unidos, em buscar o Moraes, que é o Federal Bureau of Investigation, Escritório Federal de Investigação, o famoso FBI. Busca o Moraes, bota ele lá no banco dos réus, junto com dessa Moraes, a impeachment. Ah, uma coisa que eu esqueci, né? Eu falei que pode chegar no Lula, pode chegar na Globo, em seus braços, e é claro, no Moraes, mas na família do Moraes e tal, no STF, nos outros membros, principalmente ali, Barroso, Gilmar Mendes, Toffoli, que é o cara que começou tudo isso lá com o amigo do meu pai, né, em 2019, né, quando censurou a revista Cruzoé, que estava chegando lá no amigo do meu pai, aí mandou calar a boca de todo mundo, criou inquéritos do fim do mundo lá, né, famoso inquérito das fake news. E aí, meu irmão, eu quase esqueci de falar para vocês, mas tem mais um cara também que pode entrar bem nessa. Um cara não, alguns caras. Pacheco e agora o atual presidente do Senado, Alcolumbre. Vão ficar caladinhos ainda, não vão pautar impeachment do Alexandre de Moraes? Então Magnitsky em vocês, não Alexandre de Moraes. Vamos começar por vocês. É bonito. Primeiro o Pacheco já vai ter que entrar no Magnitsky, porque ele não fez o que tinha que ser feito. Tá? E depois o Alcolumbre agora. Dá 48 horas. Alcolumbre, 48 horas para você pautar o impeachment de Moraes. Ah, não vai botar? Passou 48 horas, tá no Magnitsky. É isso que tem que ser feito, gente. Ninguém tá falando disso. Os presidentes do Senado aí, ó, e todos os senadores também. Eles vão concordar com essa censura no Brasil? Magnitsky em vocês. Eu acho que isso pode ser um pouco dramático, né? Pode ser um pouco dramático. Mas pelo menos o presidente da casa, eu acho que ele tem que sofrer. Tá? Porque assim, os senadores têm direito de votar sim ou não, né? Só que assim, se eles estiverem do lado do Xandão, aquele caso, a lei diz que quem estiver assistindo Alexandre de Moraes nisso, ajudando ele nisso, e para mim o Pacheco ajudou muito, porque não pautou o impeachment dele, que poderia cair, certamente cairia, e os outros que também estão querendo, os outros senadores que estão fingindo que ele não está descumprindo a Constituição, e ele ainda vem falar de Constituição depois aí, né? Depois que foi colocado contra a parede, agora está todo passando em Wi-Fi, ainda quer ainda pausar de machão, né? Proibindo o visto de Alexandre de Moraes, que o ministro já não tem, e bloqueando recursos e bens nos Estados Unidos, que o ministro também diz que não tem. De todo modo, por que o Itamaraty fala, né? Porque, olha, isso aí foi um jogo combinado, é da política. O Supremo não gostou. Eu trago para vocês aqui a fala de um ministro mais cedo sobre isso. Hoje, inclusive, depois da abertura do inquérito. O ministro disse o seguinte: há toda uma discussão na sociedade sobre a necessidade ou não do inquérito. Esta discussão não existe aqui, como eu falei mais cedo. Passa muito pela inércia do Itamaraty, que está incomodando demais o Supremo. A falta de uma reação. Na medida em que houve uma declaração pública de Marco Rubio, não haver nenhum tipo de resposta oficial, alguma coisa, é inaceitável. Todos ali no governo seguem a fonte integrante do Supremo Tribunal Federal. Sabem que havia a expectativa de uma reação oficial que não veio. Eu perguntei, houve alguma explicação? E o ministro disse, né? O que foi falado para o Supremo é que há um trabalho de diplomacia e que ele não é feito dessa forma, ou seja, a resposta no tempo em que o STF esperava. Vocês sabiam que a esquerda passou anos viajando o mundo para falar mal da justiça brasileira? Em 2016, a própria Dilma foi até a ONU dizer que o impeachment dela foi golpe, mesmo tendo sido aprovado pelo Congresso Nacional e confirmado pelo STF. Isso é respeitar a democracia? E não parou por aí, não. Quando Lula foi preso por corrupção, a esquerda correu para a ONU de novo, dizendo que ele era vítima,
que era inocente. Fizeram campanha fora do Brasil, foram para a Europa, pediram apoio na OEA, na ONU, no Tribunal de Direitos Humanos. A Jornada Mundial Lula Livre já tem atos confirmados no dia 7 em diversas cidades da Europa. Tudo para dizer que a justiça brasileira não valia nada. Criaram a história do Lula Livre, fizeram barulho lá fora, enquanto dentro do Brasil o povo sofria com desemprego, a maior crise da história da nossa república e a corrupção que eles mesmos deixaram. Usaram descaradamente os tribunais internacionais como palco para atacar o nosso país. E agora eu, que denuncio as verdadeiras violações de direitos humanos e perseguições políticas, essas mesmas pessoas aí pedem para que o Moraes confisque o meu passaporte e me prenda por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Dá para acreditar? Moraes, o Lula e o PT, eles não defendem democracia. Eles defendem só os seus próprios interesses. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente. Já que no passado, a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF, ou mesmo a instituição da Presidência da República, e nunca foram sequer investigados. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonet, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tiranete do Alexandre. Como católico, você deveria se envergonhar. Assim como um afogado que se debate para tentar se salvar, mas na verdade só faz afundar mais. Esse inquérito consolida o ponto de não retorno. Não creio que o secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Donald Trump irão acolher a narrativa da esquerda, desistindo de sancionar os maiores violadores de direitos humanos da história do Brasil, os encarceradores em massa de senhoras desarmadas, que agiram decisivamente na morte do Clezão e condenaram a mais de 8 anos de cadeia um congressista como Daniel Silveira por fazer um vídeo. Não. Os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro para resgatar a sua tradição de exportadores de liberdades e democracia, atingindo Moraes e a sua quadrilha tirânica com punições exemplares, com o intuito de dar o exemplo aos protótipos de ditadores de outros países, ou mesmo de dentro do Brasil. O recado é: seguir esse caminho de psicopatia traz graves consequências. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América, nós venceremos. Eu trago para vocês, em primeira mão, trouxe no blog, no G1, em primeira mão, uma ação da Advocacia Geral da União no Supremo Tribunal Federal, que na prática antecipa a validade de uma regulamentação das redes sociais. O que a AGU fez? A AGU entrou com um recurso na discussão do Marco Civil da Internet, que já está se dando no Supremo, mas ainda não foi concluída pelo plenário, que pede à AGU. A tese defendida pela AGU e, em grande parte, refletida no voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ou seja, eles foram buscar no voto do Toffoli o que aplica ali a visão do governo, né? Propõe que as plataformas que impulsionam, ou seja, recebem dinheiro para poder colocar para mais gente, moderam ou recomendam conteúdo ilícito, devem ser responsabilizadas independentemente de notificação judicial. Isso vai pautar o debate na política, em especial se o ministro Dias Toffoli conceder a liminar, porque aí é isso, é uma regulamentação de rede social, na prática, com base no voto de um ministro a pedido do governo, no meio de uma inação no Congresso, porque a oposição é frontalmente contra a regulamentação das redes. Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o valor movimentado, 90 bilhões. 90
bilhões. Nós estamos de reais. diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo! Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro Carlos Lupe e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude do INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim,
Vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia tenhamos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando quem eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil. Na véspera da sabatina de Alexandre de Moraes, o Senado recebeu um abaixo-assinado contra a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Estudantes de direito da faculdade onde ele leciona lideram o protesto. A nota de repúdio foi lida pela presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A manifestação veio acompanhada de mais de 270 mil assinaturas. Ela também tem o apoio de entidades da sociedade civil, como a Associação de Juízes para a Democracia e o grupo Tortura Nunca Mais. A nota alega que Alexandre de Moraes, indicado ao Supremo Tribunal Federal, tem uma postura partidarizada e não cumpre os requisitos para ocupar uma vaga na Suprema Corte. Com secundaristas, o Alexandre de Moraes permitiu que houvesse integração de posse sem mandado judicial. Diante da crise do sistema carcerário recentemente, a gente viu uma atitude displicente dele, incompatível com o cargo. O Centro Acadêmico já tinha se posicionado contrário a esse posicionamento dele e... Sem falar no notório saber jurídico, a gente acredita que ele não possui, como a imprensa tem divulgado, os casos de plágio na tese dele. Senadores da oposição receberam o abaixo-assinado e pediram à Comissão de Constituição e Justiça que inclua o documento no processo de sabatina de Alexandre de Moraes. Nós consideramos preocupante, temerário, para dizer o mínimo, que alguém com o conjunto de argumentações contrárias que a sociedade civil tem apresentado, seja indicado pelo senhor presidente da República para um posto da qual terá um mandato de, no mínimo, outros 26 a 27 anos. A manifestação de todos brasileiros é oportuna e importante. É preciso que nós, na democracia, aceitemos as opiniões divergentes, as opiniões que podem contribuir de alguma forma para que nós façamos melhor o nosso trabalho. O Senado tem uma grande responsabilidade. Até às 8h10 de hoje, 1.072 perguntas de cidadãos haviam sido encaminhadas para a sabatina. E o público poderá continuar encaminhando essas perguntas até o fim da sabatina. Os canais são o senado.leg.br/e-cidadania e o Alô Senado, 0800 61 2211. Lembrando que a reunião da CCJ começa às 10 da manhã. Ele já cometeu muitos abusos, muitos crimes passíveis de ser retirado desse cargo. Sebastião, olha, você é um dos homens mais corajosos nesse país. Eu falo isso com muito orgulho, porque você protagonizou para mim uma das cenas mais emblemáticas, quando defendendo um dos acusados ali pelo 8 de janeiro, você declarou ali em frente àquela bancada dos ministros do STF que ali estavam as pessoas mais odiadas desse país, infelizmente. E você acabou de dizer aquilo que nós todos aqui temos engasgado na nossa garganta, que a gente tem um criminoso que se esconde numa toga do STF e que não tem nada que a gente possa fazer a respeito. Então, eu queria que você falasse um pouco mais da questão da importância do Senado, porque sabemos que a única maneira de colocar um freio nesses abusos que a gente está vendo do judiciário, não tem outra maneira de colocar freio, doutor Sebastião, que não seja de fato impeachment de um ministro do STF. Quem nomeia tem o poder de retirar. E quem nomeia o ministro Supremo é o Senado Federal, porque o presidente da República faz a indicação. Claro, nós temos uma tradição de sempre aprovar, não temos caso de recusa. Mas quem diz o sim ou não é o Senado Federal.
Se o presidente indica um nome para o Supremo Tribunal Federal e o Senado diz não, esse nome não será levado ao presidente para ele fazer o decreto de nomeação. Ele terá que indicar um outro nome. Portanto, quem coloca efetivamente o ministro do Supremo Tribunal Federal é o Senado Federal. E o Senado Federal é a única instituição nesse país que tem o poder de retirar o ministro do Supremo Tribunal Federal do cargo que ele está ocupando. As razões são várias e a lei do impeachment ela deixa elas claramente. O ministro Alexandre de Moraes, existem vários pedidos contra ele. Eu mesmo assinei um desses pedidos junto com alguns parlamentares, não é? Ele já cometeu muitos abusos, muitos crimes passíveis de ser retirado desse cargo. E o que a população vê? Nós estamos reféns, porque nós temos a procuração para o Senado Federal, dizendo, senhores senadores, hajam em nosso nome. E o Senado se omite. Descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia. Existe. Veja qual é o desmatamento do Acre e veja qual é o desmatamento do Amazonas e do Amapá. É infinitamente menor. A senhora está debatendo não, nós estamos conversando com uma pessoa que conhece a região, que vive a região. Não é uma pessoa que mora num outro lugar e está discutindo a Amazônia. Eu sou de lá. A senhora é de lá. A gente não tem o direito de ir e vir numa estrada. A senhora não permitir interligar Roraima e o Amazonas ao resto do país. E essa discussão de governança, senador Amin, essa é uma conversa que eu já vi. Não, vamos fazer lá ferrovia. Não, agora vamos fazer não sei o quê. Agora vamos fazer um parque. Sempre é uma coisa para não fazer obra. Eu espero, ministra, que a gente possa avançar nisso. Omar, eu vou pedir a você. A senhora veja bem, não reclame do parlamento. Eu vi a nota que o Ministério do Meio Ambiente soltou depois que nós aprovamos, porque nós não vamos aprovar. Se essas coisas não andarem, ministro, a senhora também terá responsabilidade do que nós estamos aprovando aqui. Pode ter certeza. Pela intransigência, pela falta de vontade de dialogar, pela falta de vontade de negociar, de conversar, de agilizar, nós iremos agilizar e vamos dar esse presente para o Brasil. Senador Omar, obrigado. Eu agradeço. Eu agradeço você. Eu vou pedir aos senadores. Eu vou pedir aos senadores. Porque eu estou aqui como convidada. Ministra, Vossa Excelência está como convidada, mas não está presidindo a sessão. Não estou presidindo. Então, quando... Para que as pessoas... Eu acho que a senhora faz pouco tempo que a senhora saiu desse Senado Federal e parece que já perdeu a memória. Não, eu com todo respeito. Vossa Excelência é convidada ao Senado Federal. Eu tenho o maior respeito pelo conjunto dos senadores. O senador Omar Aziz é um senador da base do governo Lula. Vossa Excelência disse que o senador Omar está lhe ofendendo. Eu consulto os senadores. Se o Omar Aziz ofendeu a ministra em algum momento. Falou comigo aqui ao lado. Então eu vou segurar a palavra aos demais senadores. Se Vossa Excelência quiser um minuto, ele não lhe fez nenhuma pergunta. Agora, se cada colocação... Mas é livre a manifestação dos senadores. Sei, mas é um debate. Vossa Excelência já fez isso aqui muitas vezes. Mas isso com todo é um debate, respeito. é um debate. Não é um debate. O questionamento é respondido. O comentário não. Senão vamos ficar aqui até amanhã. Então, eu não tenho problema. As pessoas podem atribuir a mim qualquer Eu vou assegurar a palavra. Eu vou assegurar um minuto para Vossa Senhoria. Pela ordem, presidente. Eu vou assegurar um minuto para Vossa Senhoria. Se sentiu alguma pergunta no conjunto das falas do Omar, respondei na sequência o senador Chico Rodrigues. E depois a senadora Elisiane pela ordem. Não, pela ordem. Eu asseguro a palavra à ministra nesse momento. Na verdade é nesse sentido que a gente possa. Qual o custo de dar 1 ou 2 minutos para a senadora responder? Senadora Elisiane, Vossa Excelência chegou agora há pouco e não acompanhou aqui o que está acontecendo. Eu estou acompanhando, presidente. Não, eu acho que Vossa Excelência está impedindo a fala da ministra. Do debate, eu estou apenas pedindo a Vossa Excelência que assegure a fala da ministra. Vossa Excelência está atrapalhando a fala dela, eu já dei um minuto. Não estou atrapalhando, não. Eu quero apenas pedir que Vossa Excelência assegure a fala da ministra. Já está assegurada. Vossa Excelência, se estivesse aqui desde o começo, saberia que a comissão está sendo... A ministra Marina Silva está sendo tratada com mais absoluto respeito. A divergência de um senador não pode ser ponto de incomodação do ministro de Estado. O respeito precede dar a ela a garantia de fala. Quando questionada. Você não pode impedir isso aqui nessa casa. Quando questionada, ela vai responder. Senadora Elisiane, Vossa Excelência não tem questão de ordem. Ministra Marina, Vossa Excelência tem a palavra por um minuto. Como não tem uma questão de ordem? A senhora tem a palavra por um minuto. Ordem sim. E Vossa Excelência tem o direito de me ouvir aqui nesta casa, neste parlamento. E não vou aceitar isso. Ministra Marina, Vossa Excelência tem a palavra por um minuto. A ministra tem o direito de falar e de responder. Não, isso aqui não é ditadura, não é minha casa. Senadora Elisiane, Vossa Excelência não tem questão de ordem. Eu acho que o governo Lula tem 2 governos, ou 3. A sua base chega na comissão. Aqui não é executivo, aqui é parlamento e o parlamento... Ministra, a senhora quer usar um minuto? A palavra está assegurada. A forma como a senadora é tratada no sentido de garantir a sua fala. Vossa Excelência tem a fala... Não permitir que se transgrida esse direito de fala da ministra.
A base obstruindo o próprio governo. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigada. Posso? Não, é que estava tendo um diálogo ali, eu só queria... Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada. Bem, primeiro, eu sou uma pessoa que conheço as regras do parlamento e eu sei que as coisas são dinâmicas, elas mudam, né? Acho que algumas coisas mudaram. Mas o debate, e quando você é convidado, eu entendo que eu não posso que alguém atribua coisas que eu não concordo a meu respeito e eu simplesmente tenho que ficar calada. Então, com todo respeito pelo ponto de vista contrário, eu só queria trazer algumas questões. O senador falou que o estado do Amazonas é mais preservado do que o Acre. E, de fato, é. Graças a Deus que é. Por vários fatores, inclusive fatores naturais, inclusive por causa da Zona Franca, que eu sempre me perfilei aqui, em todos os momentos, para defender a Zona Franca, que foi uma grande barreira de proteção à destruição do estado do Amazonas. O estado do Acre, como Rondônia e outros, veio uma saga de ocupação para transformar os antigos seringais nativos em fazendas. Foi assim que surgiu a luta do... Urgente, censura no Brasil. Querem calar todo o povo brasileiro. Então compartilha esse vídeo para todo o Brasil. Presta bem atenção. Há uma ação da Advocacia Geral da União, protocolada hoje no Supremo Tribunal Federal, pedindo uma liminar, ou seja, ordem de cumprimento imediato, para responsabilizar as redes sociais por publicações golpistas, disseminação de desinformação e ataques de ódio. A medida, gente, antecipada lá no meu blog, deve causar forte debate político. Na prática, ela tenta antecipar, via STF, numa liminar, uma regulamentação das redes sociais. O ministro Jorge Messias endereça a peça ao relator do Marco Civil da Internet, ministro Dias Toffoli, e argumenta que, abro aspas, dados recentes demonstram graves riscos à integridade de políticas públicas, à segurança digital da população, em especial idosos, crianças e adolescentes, e ao Estado democrático de direito, fecho aspas. Vocês assistiram esse vídeo? Para vocês terem noção, a AGU acionou o STF para poder tomar ações imediatas contra as redes sociais sem o aval do Congresso Nacional. Quer dizer, sem a permissão dos parlamentares, porque somos nós que legislamos. Eles querem passar por cima do Congresso Nacional. E sabe a mão de quem? Do governo Lula. Já não bastasse a Janja ter ido para a China, pedindo, implorando a China para poder regulamentar as redes sociais, agora está pedindo a AGU juntamente com o STF. Nós não podemos permitir. Vocês podem ter certeza que todas as medidas que eu, como senador, puder tomar para barrar essa loucura do governo Lula, eu vou fazer. Vocês não vão calar o povo brasileiro. Então peço que vocês compartilhem esse vídeo para todo o Brasil, que censura não. Aqui no Brasil não. Vamos para cima, tamo junto. A notícia que o G1 publicou agora há pouco. Roda aqui, por favor. Ó. Os vários usuários nas redes sociais reclamando que o saldo do aplicativo do FGTS está dando como inexistente, tá? Está aqui na matéria do G1, vocês estão vendo na tela, o saldo do FGTS some do aplicativo e usuários reclamam nas redes sociais, enquanto para alguns aparecia uma mensagem de erro, para outros o saldo aparecia como inexistente. A Caixa não havia respondido até a última atualização dessa reportagem, então nossos jornalistas procuraram a Caixa, a gente está aguardando aqui uma resposta para entender o que aconteceu. Aqui vocês estão vendo, ó, o print do que aparece quando eles entraram no aplicativo do FGTS. Deixa eu ver aqui mais informações, ó. É isso, eles estão obviamente, usuários preocupados com o saldo, foram reclamar nas redes sociais, olhando aqui, aparecia essa mensagem de erro, informando que era impossível consultar as contas do fundo e para outros o saldo aparecia como inexistente. Questionado sobre o que havia acontecido com o aplicativo e se havia alguma previsão para normalização, a Caixa não respondeu. Deveria fazer era, através do Itamaraty, protestar contra essa investigação que foi confirmada pelo secretário de Estado americano, que é um absurdo. Agora, querer processar o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos fazendo uma conspiração, estaria fazendo uma conspiração, ele está fazendo, tentando de tudo para salvar o pai, para criticar o Moraes, o STF, mas
Isso, ele pode fazer o que ele quiser. Eu não vejo como o governo pode enquadrar isso numa conspiração. Eu acho que o governo tem que reclamar com o governo dos Estados Unidos, que está anunciando uma pressão sobre um ministro do Supremo. Agora, do Bolsonaro, não acho que ele tem que ser processado, acho que ele tem que ser criticado. O que agora a Procuradoria-Geral da República faz, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao aceitar toda essa investigação, fazem é dar uma importância a Eduardo Bolsonaro. Realmente concordo que ele agora encontra o seu papel de vítima. Isso só piora uma reação técnica de governo a governo do Brasil, do governo brasileiro, em relação especialmente às falas do secretário de Estado dos Estados Unidos. Então, complica ainda mais, fica cada vez mais forte para a direita dos Estados Unidos que há uma perseguição contra o próprio agora Eduardo Bolsonaro, que não era alvo de nenhuma investigação. Então, complica ainda mais o Brasil se colocar como um país que tem uma discussão técnica a fazer. Eventualmente, se a OAB fosse contrária a determinado advogado-geral da União, estabelecesse um procedimento disciplinar e cassasse a OAB desse advogado-geral da União, imediatamente ele perderia o cargo. Não, isso não acontece. Obtido mediante concurso. A parte de corregedoria está garantida à AGU, só permite-se a parte. Então, exatamente o que ocorre é que, como não há essa obrigatoriedade, se faz um monte de pequenas gambiarras. Eu não me oponho a ser vencido na tese, mas não há relação de subordinação, nunca houve essa discussão. Ministro André, posso continuar? Eu ouvi Vossa Excelência com muito respeito, prestei atenção, se Vossa Excelência permitir, eu continuo. Veja. Hoje aconteceu em Washington, no Comitê do Judiciário, digamos assim, que é a CCJ, né, do Congresso americano, aconteceu uma sessão para discutir os documentos assinados por Alexandre de Moraes, que estão sob sigilo no Brasil e que hoje foram abertos nessa CCJ, nessa comissão lá do Congresso americano. E eu conversei com alguns assessores de alguns parlamentares que estavam presentes nessa comissão. Eles estão boquiabertos com o que foi revelado e que será revelado ao mundo, queira o Alexandre de Moraes ou não, que ele continue tentando manter isso tudo em sigilo. As inconstitucionalidades que ele sabe que ele cometeu no Brasil, agora elas serão abertas. E uma das preocupações dos parlamentares ali é que nessas demandas e ordens do Alexandre de Moraes, ele pode ter ordenado para que contas com base aqui nos Estados Unidos fossem derrubadas. Então, eles vão procurar saber mais informações dessas ordens do Alexandre de Moraes, se ele violou outros tratados, demandando que perfis e residentes em solo americano, se eles tiveram suas informações reveladas e suas contas banidas. Ou seja, éramos felizes e não sabíamos, acabou, porque agora o advento da internet veio... A China tem liberdade de expressão? Não. Então quer dizer que Donald Trump pode mandar bloquear bens e tomar sanções contra o Xi Jinping? Por que não faz? Pode fazer isso contra o Viktor Orbán, que é uma autocracia na Hungria? Por que não faz? Pode fazer isso na Arábia Saudita, do príncipe, de que ele recebeu um relógio, aquele relógio bonito, deu polêmica? Por que não faz? Por que não é punido o Erdogan ou Xi Jinping? Primeiro, porque eles não tomaram medidas inconstitucionais à sua legislação do país. E segundo, que eles não confiscaram dinheiro de nenhuma empresa americana no país à revelia com uma ordem sem devido processo legal. Só por isso. Do Márcio Falcão sobre o pedido da PGR para investigar Eduardo Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo para investigar Eduardo Bolsonaro e nesse pedido que a gente acaba de ter acesso, o Márcio Falcão acaba de mandar, a PGR pontua que Eduardo Bolsonaro está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções
contra ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo que Eduardo Bolsonaro considera ser uma perseguição política contra si e também em relação ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Apontado, lembrando, em denúncia da própria PGR como líder da organização criminosa da tentativa do golpe. E aí a PGR segue dizendo que essas manifestações, essa teoria do Eduardo Bolsonaro, elas vêm se intensificando à medida que a ação penal da tentativa do golpe também avança. Lembrando que a gente está na segunda semana de depoimentos de testemunhas dos réus dessa ação penal. E aqui, nesse documento, que tem 13 páginas e acaba de chegar, tem um destaque importante aqui pra gente, em que o PGR, porque quem assina esse pedido é o PGR, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele fala o seguinte, que essas publicações se dão, sobretudo, com o avanço, né, dessa ação penal e também reverberam em outros canais de mídia, também em entrevistas a veículos de imprensa. Há, segundo o PGR, um manifesto de tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como aos julgadores da ação penal da tentativa de golpe, percebendo-se o propósito de providência imprópria de Eduardo Bolsonaro para parecer crer ser uma provável condenação, que não aconteceu. Paulo Gonet diz, a ameaça consiste na perspectiva de inflição de medidas punitivas pelo governo norte-americano que o senhor Eduardo Bolsonaro, apresentando-se como, junto a ele, particularmente influente, diz haver conseguido motivar, concatenar, desenvolver e aprovar em diversas instâncias. As punições estariam prontas para serem incrementadas e implementadas, gradual ou imediatamente, contra autoridades que investigam a ele próprio, ao seu pai e a correligionários. Essas autoridades integram a PF, a PGR e o Supremo Tribunal Federal. Que as evidências conduzem à ilação de que a busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa a interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal. Traduzindo, a PGR diz o seguinte, que esse discurso que Eduardo Bolsonaro faz junto ao governo dos Estados Unidos, não o governo, mas parlamentares americanos, é uma forma de atentar e intimidar autoridades e que isso está diretamente ligado ao fato do andamento da ação penal da tentativa de golpe. Isso aqui é uma bomba e não é exagero. E eu pensei muito antes de fazer esse vídeo para dizer isto aqui para vocês. Eu pesquisei, eu chequei, mais até do que eu sempre faço, porque eu não queria e eu não quero e não vou exagerar em nada. Mas é a verdade, é uma bomba e eu vou provar nesse vídeo. As punições de Donald Trump, elas podem paralisar o STF. Anderton, como assim? É isso mesmo, as punições do Trump, elas podem parar o tribunal. Os ministros não vão poder nem usar e-mail. E isso aqui traz a seguinte pergunta. O STF sobreviverá a Donald Trump? As sanções de Trump ao promotor do TPI interromperam o trabalho do tribunal. Opa, como assim? Interromperam um tribunal poderoso como o TPI? E o que vai acontecer com o STF então? Antes da gente entrar nessa matéria, deixa eu te dar um pouquinho de contexto. O TPI é o Tribunal Penal Internacional. Ele fica em Haia, na Holanda, e ele foi criado pelo Estatuto de Roma. O TPI ele tem o poder para investigar e julgar indivíduos acusados de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crime de agressão, onde quer que aconteçam esses crimes no mundo. Olha como que a matéria já começa. O promotor-chefe perdeu acesso até o e-mail, porque nem as empresas de e-mail querem contato com ele. E quem trabalha com ele, que são os funcionários americanos do tribunal, estão correndo o risco de serem presos se forem para os Estados Unidos. Ou seja, imagine só todo mundo que trabalha no STF correndo o mesmo risco se os ministros forem punidos. Mas por que o Trump sancionou puniu o TPI, Deltan? Gente, os Estados Unidos sequer são signatários do Estatuto de Roma e, portanto, eles não estão sob a jurisdição do tribunal. Mas o Trump fez isso depois que um painel de juízes do TPI emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu. Isso por conta da acusação contra o Netanyahu de crimes de guerra lá na faixa de Gaza. O Trump considerou isso uma afronta aos interesses dos Estados Unidos, que são o maior aliado de Israel. O TPI ele pune os piores ditadores e assassinos do mundo inteiro, gente poderosa e influente. O TPI é apoiado ainda por dezenas de países do mundo formalmente, que assinaram o Estatuto de Roma e apoiam a criação e o funcionamento do tribunal. E se isso está acontecendo com o TPI, o que vai acontecer com o STF? E agora o ponto mais crítico da matéria. Os envolvidos eles temem que o TPI não consiga sobreviver ao governo Trump. Olha aí. O efeito cumulativo de tais ações levou os funcionários do TPI a se perguntarem abertamente se a organização vai conseguir sobreviver ao governo Trump, de acordo com autoridades do TPI que falaram sobre condição de anonimato por medo de represálias. Um deles questionou se o tribunal sobreviveria aos próximos 4 anos. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Se o TPI não consegue resistir às sanções, o STF resistirá.
Eles ficavam fazendo ali no STF piadinha com as punições do Trump. Mas agora estão morrendo de medo, estão com o joelho tremendo. Eles acionaram o Itamaraty, acionaram o Lula. Lula disse que vai pedir ajuda de outros países. Eu fiz vídeo disso ontem com o Macron, ele e o Lula abraçados. Estão todos tremendo embaixo da mesa, que nem criança com medo de bicho-papão. Aposentados e pensionistas não merecem esse tratamento. E eu fico muito revoltado com eles fazerem isso com a gente. Para o PL, a aposentadoria é sagrada. Quem rouba, não cuida. Nós queremos, na CPMI, que o PT não assinou, esclarecer todos os assuntos. E mais ainda, cobrar de sindicatos e associações cada centavo surrupiado dos inativos e pensionistas. PL é 22. Quantas ofertas você recebe? Você sabe quantas provocações você recebe? E é preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas, sabe, nesse país. Não é possível que tudo tem controle, menos as empresas de aplicativos. É importante que a gente comece a cuidar do povo brasileiro com um pouco mais de carinho. Feliz que vocês me convidaram e que eu vou poder falar e que eu não vou precisar ficar calada. O protocolo aqui me deixa falar, né, Macaé? Não vou tropeçar. O Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, a Procuradoria no caso, pede abertura de inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por, abre bastante aspas aí, atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Ministro, se entrevista e postagem em rede social, que são duas formas de comunicação, se isso é criminalizado dessa forma, e se o exemplo vem de um PGR, aí tem a AGU com a Procuradoria, primeira, segunda instância, a gente abre, ministro, uma situação completamente de reino de terror no Brasil inteiro. Quando se chega a uma tomada de posição que implica, não há a menor dúvida, resulta realmente em verdadeira intimidação, isso é péssimo. Não se coaduna com a democracia, não se coaduna com a liberdade, e liberdade com letra maiúscula prevista na Constituição Federal. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ele vem atuando principalmente como cidadão, já que ele está licenciado. E não vejo como se possa chegar a esse extremo. É realmente uma forma de intimidar-se e de colocar-se uma mordaça, só porque ele está realmente apontando o que ele entende que são equívocos cometidos, ele vai ser fustigado no campo penal? Não, isso é muito ruim, não é algo harmônico, vou repetir, com a República. Deixa sua opinião aí, você acha que vai dar o quê? Eu acho que vai dar um aí muito grande, cara, se ele continuar dobrando a posse junto com o Lula. Vai cair Lula, vai cair Xandão, mas se eles cismarem e não cair, isso vira Venezuela, os bancos vão provavelmente ser extintos, parar de funcionar, talvez um ou outro banco possa ser, talvez sobreviva sem os Estados Unidos aí, de alguma maneira, mas para o Alexandre de Moraes poder movimentar o seu dinheiro, vai ter que inventar algum jeito, mas aí, irmão, isso aqui já era, porque os outros brasileiros vão ser fodidos, que chegar ao ponto dos bancos acabarem por desobediência a Moraes para cumprir o Magnitsky Act, ou apoiando o Moraes, o Magnitsky Act vai neles, então assim, acabou. Não sei se chegará a esse extremo, esse ponto, se o Trump vai fazer isso, porque ele sabe que isso vai afetar muitos brasileiros, mas digamos que é um risco que está se avizinhando, viu? Se você tem dinheiro guardado aí, fique esperto, porque o negócio está muito esquisito, cara. É o que eu falei, eu recomendo, Trump, compra o Brasil, pô. Compra o Brasil logo, transforma isso aqui no estado dos Estados Unidos, que 52º, você compra o Canadá aí, né? Já é terceiro, né? Comprar o Canadá, Groenlândia, compra o Brasil também, pronto, joga o Brasil aí, quero ver se esses caras aprontar isso aqui. Você vende só esse STF. Agora a gente tem que respeitar a corte dos Estados Unidos, que a gente vai ser Estados Unidos, e pronto, acabou o Xandão. Aí pode prender o Xandão e pronto. Cria a prisão de segurança máxima, leva ele para lá logo para garantir que não vai ter um jeitinho aqui do lado sul dos Estados Unidos, não vai ter sul dos, isso aqui vai ser o sul dos Estados Unidos, né? A partir daí, né? É os Estados Unidos da América do Sul. O que você acha? Deixa sua opinião aí. Esse vídeo aqui foi demais, hein? Merece teu like, merece teu comentário. O que você achou desse comentário, dessa minha opinião?
sabe que aqui é somente a minha opinião.